porque o perdão libera. Oh, glória. Perdão, você pode estar na rua aqui, eu conversei com o homem do Banco do Brasil, ele falou, não perdoa, cara, eu não perdoo. Eu falei, não, você perdoa sim. Eu sou um homem inteligente, ministrei a vida dele durante uma semana, todo dia eu ia lá levar uma caixinha de macarrão, que eu fazia para mim, levava para ele uma caixinha de macarrão, sentava no banco, tomava café com pão com manteiga com ele, eu falei, não, não sou igreja, isso aqui é banco, você fala para a igreja, não é possível. E ministrando a vida dele, ele conscientizou que ele tinha que liberar o perdão das irmãs. Ele liberou o perdão, levei ele na igreja, depois levei para a casa de recuperação. Glória. Ele falou assim, Paulo, eu não quero ficar na casa de recuperação. Eu falei, tá bom, mas nós vamos acompanhar o nosso trabalho, vamos continuar o nosso trabalho. Gerente do Banco do Brasil, Paulo Barbosa. Ele falou assim, eu vou te levar lá no banco onde eu sentava. O senhor estava em sacanagem, tudo aí, ele me sacaneou, velho. Mas eu perdoo, como você falou. E ele falou, agora eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu vou te dar, vamos lá na igreja, vamos arrumar um dinheiro. Eu arrumei um dinheiro para ele começou a vender algumas coisas, porque ele se perdoou tanto, que começou a vender umas coisas no sinal. E depois alguém resgatou ele, conheceu ele, resgatou ele, mas quando ele se acertou com Jesus, Jesus levou ele. Aleluia. Mas ele acertou a vida toda. Por quê? Tem que liberar o perdão. Jefté teve vitória. Ele liberou o perdão para os anciões. Ele liberou o perdão para os homens. Ele não se prendeu àquilo que prende o coração, aquilo que magoa, aquilo que ofende. Homens levianos, nisso ele se tornou líder. Ele aprendeu como lidar com cabeças, como lidar com homens, porque coisa difícil é você lidar com homens, com mulheres, com cabeças. Pô, você tem filhos, eu tenho 2 filhos, e às vezes é difícil lidar com os filhos. É difícil você tentar entender a cabeça de um, a cabeça do outro. Quando senta na mesa para almoçar, vamos conversar tranquilo, em paz, porque um quer ser maior, o outro quer ser melhor. Cabeças é difícil, muito difícil. Anciões de Gileade pede ajuda e Gileade foi exaltado. É uma coisa que todos nós queremos ser exaltados. Hoje eu estou sendo exaltado por Deus, pela liderança da igreja. Porque nós gostamos de ser exaltados, nós necessitamos ser exaltados. Mas o que você faz para ser exaltado? Nada. Você não faz nada. Às vezes você simplesmente vou na igreja, sou exaltado, não sou procurado. O pastor não procura, não cumprimenta os homens, não fala com ninguém. Eu percebo que às vezes tem muitos homens que entram, sentam, oram, cantam, acabou o culto, sai, vai embora. Não tem o prazer de abraçar um amigo, de falar com uma pessoa, sentir no coração como é que você está. Sentir no coração, precisa de alguma coisa, posso te ajudar. Mas não, simplesmente Aleluia. entra, vai lá, canta, louva, às vezes nem percebe a palavra e vai embora. Eu trabalhava numa empresa onde de manhã os caras falavam, ó, Paulo Cassiano é crente. Para você chegar perto dele, chega tranquilo. Mas eu tinha muitos estagiários. E os estagiários, para poder crescer, aquela coisa, né, para poder aprender comigo, que eu era um professor, e chegar perto de mim, chegava no escrever, Pai do Senhor, olhava para a cara, sabe? Olhava para a cara, Pai do Senhor, por quê? Pai do Senhor, por quê? Não sou crente. Eu falei, eu te perguntei que você é crente. Não, que o senhor é crente. Eu falei, eu sou, e você? Eita. Aí eu fazia umas perguntas a ele. Foi no culto ontem? Fui. Qual foi a palavra? Quem pregou? Qual foi? Aleluia. Sabe? Aí você não foi, cara. Você foi lá passear, pô. Então, os caras falam, não chega perto do Lucas de qualquer maneira. Ele é crente, ele é chato. Glória a Deus. Mas eu aprendi, cristão, você tem que ser, para você ter vitória, você tem que ser sincero. Tem que ser sincero. E vem Jefté, foi embora, continuou trabalhando, fez as coisas que tinha que fazer, perdoou os homens, e vem o nosso chefe, pede para ser contra Amon, porque
Os anciões sabiam que a batalha ia ser grande, não. Os Gileades. E Jefté, com a inteligência dele, ele veio simplesmente pedindo a cada um, a cada rei para poder vencer. E quando chegou com Amon, ele fez um voto, uma coisa que é muito séria. Crente fazer voto. Crente fazer voto de maneira, eu quero um carro, Senhor. Eu faço um voto. Se tu me der um carro, eu vou servir ao Senhor. Mas quando Deus dá o carro para ele, ele passa pelo irmão por conta do caramba, ele não dá carro. Tem um culto que o pastor pede ajuda. Olha, tem um culto lá não sei aonde, tem carro, o cara baixa a cabeça, ele mete o pé e vai embora. Ele fez um voto. Mas que voto é esse? Jefté fez um voto. Senhor, se eu tiver vitória, Senhor, o primeiro que passar sair da minha porta, eu faço um local. Quem está dentro da casa dele? A filha, a esposa. Quem achou que sairia para sair? Então nós faz voto sem pensar. Faz um voto, não imagina o que vai acontecer. Eu quero fazer um voto com Deus. Deus, eu vou para o monte e faço um voto contigo. Eu quero ser pregador, tá bom? Só que quando você chega aqui, você não prega. Você troca as palavras, você inverte as palavras, você não dá a palavra. Você fez um voto. Deus, tá bom, eu aceito o voto. Deus poderia ficar triste com o voto de Jefté, porque era filho? Poderia. Mas foi dado o voto. Jefté rasgou a roupa, depois que ele viu, rasgou, chorou. O que ele fez? Nós temos que pensar no nosso voto. Aleluia. Faz o voto. Venho de novo trazendo para a casa de recuperação, porque eu tenho muita experiência, porque eu fiquei 20 anos pregando a casa de recuperação. Era pastor e era ele. Todo sábado, eu ia sexta-feira e voltava domingo, ficava direto na casa de recuperação. Então, muitas pessoas chegavam lá por causa de voto. Uma parte chegou lá, sentou e falou: eu fiz um voto, fiz coisa de 7 dias aí, essa campanha, e quebrou a campanha. Ele fez a campanha, fez o voto e quebrou. Um dia sentado na praça, bebendo uma cerveja, perguntando a Deus por que ele caiu. E chegou um profeta e falou para ele: você fez um voto e quebrou a campanha. Os crentes não acreditam que falar com Deus uma coisa e cumprir, não vai se cumprir. Deus não vai castigar. Deus é bom demais, Deus é fogo, Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus não é homem. Você tem falou, faz. Aleluia. Graças a Deus, eu tenho 24 anos de evangelho. Não tenho um problema, não tive um problema. Todos os meus palavras com Deus cumpriu, Deus fez. Eu trabalhava numa empresa em que o supervisor chegou para mim e falou: Paulo, você está imprimindo Bíblia da empresa, você não tem como. Você não conhece as pessoas de uma Bíblia. Porque a Bíblia tem 18.500 versículos, 66 livros. Como posso imprimir Bíblia aqui dentro? Não falar, você está imprimindo Bíblia, eu não estou imprimindo Bíblia, isso é um absurdo. Passou um dia, meu supervisor falou comigo: Paulo, a diretoria pede para você parar de falar de Jesus, parar de falar com Jesus aqui dentro, não dá mais essas explicações que você dá, deixar a Bíblia de lado, precisa juntar nós. Eu falei: não tem como, isso não tem como. Eu fiquei muito tempo inimigo de Deus, muito tempo amigo de Deus, mas eu não tenho como. A ordem é: ou você larga a Bíblia, você perde o emprego. Eu tinha um emprego bom, salário, tudo direito à família. Não pensei duas vezes, não tem como. Eu vou permanecer crente, carregando a Bíblia e falando com os amigos. Aleluia. Eu falei assim: Paulo, você é maluco. Olha a proposta, não é minha, é da diretoria. Eu falei: então volta lá e diz que eu não vou. Aleluia. O homem subiu, falou com a diretoria e eu fui pro banheiro, sentei no banheiro e falei: Deus, a culpa é tua. A culpa é somente tua, mas eu não abro mão disso tudo. Se eu sair daqui, vai me botar em outro lugar. E seja por menos salário, alguma coisa, mas eu continuo contigo.
O homem não entendeu nada. Logo depois, Deus veio e me exaltou. Deus mandou que eu fosse para o Canadá representar a empresa no Canadá. Fiquei lá em Canadá, representando, e eu fiquei perguntando, Deus, por que isso? Deus, eu só estou te exaltando, eu exalto o que eu fiz. Fui para o Canadá, fui no shopping, comprei todos, era uma representação de várias nações, né, de todas elas. Fui no shopping, comprei cartões que eram aqueles postais, e escrevi João 3,16 em todos os cartões e entreguei para todo mundo. Falei, se você confia em Deus, se você confia em Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Botei tudo em francês, porque eu tinha aviso em francês, escrevi tudo em francês, João 3,16, e todos eles receberam a mensagem. Uns olharam e falaram, mas eu entreguei a mensagem. Aleluia. E quando eles vieram no Brasil, eles me procuraram. Paulo Cassiano continua crente, amém? Honra e glória ao Senhor. Porque nós temos que representar Deus. Jefté representou, teve a vitória, só que ele chorou por causa do voto errado. Muitos fazem o voto errado. Tem muitos que estão dentro da igreja, sentados no banco e falam, por que eu não tenho vitória? Por que eu não consigo ser igual fulano ou Beltrano? Porque faz voto errado. Quando ajoelha para orar, ora para os seus próprios deleites. Não ora espiritualmente. Não ora, faz um propósito da Bíblia, faz um propósito dentro da Bíblia, faz um propósito, ora pedindo a Deus o que Ele tem para mim, o que Ele tem para nós, não o que eu quero. Aleluia. É diferente a oração. A Madalena, falei com a Madalena, quando você orar, você não ora pedindo a cura, porque a cura já está, você não vem porque alguma coisa tem alguma coisa. Você está pedindo de uma maneira diferente, de uma maneira errada. Então, deixa Deus trabalhar. Continua como está. Ora, vai na igreja, louva, faz coisas como você faz, que Deus está te agradando. E se Deus não te agradar do que você está fazendo, Ele vai mandar uma mensagem para você, você vai sentir dor no coração, alguma coisa vai estar acontecendo. Estou no tempo. Então nós temos, e essa é a palavra que eu vejo, né? A gente é exaltado sim, mas para ser exaltado nós temos que estar alinhado. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querer, como muitas vezes fazemos isso nas casas, o homem crente, mas o Espírito Santo revelava, abre debaixo da pia uma garrafa de cachaça, coisa boa, uma garrafa de vinho. Né? Aí o homem dizia, não, mas a palavra de Deus diz que eu não posso escandalizar o irmão, eu estou dentro da minha casa sozinho. Aí você está escandalizando o céu? Não pode. Então nós temos que estar alinhado ao Senhor. Se não estiver alinhado ao Senhor, vai reclamar que é crente e não recebe a poderosa bênção. Amém, Jesus.